Oi, oi! Vim falar minhas segundas impressões sobre Querido John. Eu estou na página 76. Eu tô basicamente no meio de um capítulo. E vamos lá, pra quem não conhece Querido John. Querido John vai contar a história do John e da Savannah. John, ele é do exército americano, mas ele serve a frota dele tá servindo na Alemanha. E ele vem passar 2 semanas de férias na casa dele, que é na Carolina do Norte. Se eu não me engano, isso, Carolina do Norte. Porque os livros do John geralmente são Carolina do Norte, Carolina do Sul, mas geralmente Carolina do Norte. E tanto que os livros dele me fizeram me apaixonar pela Carolina do Norte. É um lugar que eu pretendo muito conhecer, porque é um clima muito natureza, sabe? Te dá uma sensação assim de leveza. Toda vez que eu leio algum livro dele, eu tenho essa sensação que eu tô entrando em contato com a natureza, que eu tô num ambiente tranquilo, calmo. E isso eu acho muito gostoso de se ter num livro. São os únicos livros, são os dele, que eu tenho essa conexão, que eu sinto essa conexão assim com o ambiente externo. Enfim. Então, mais um ponto para Nicholas Sparks, porque ele sabe, na minha opinião, ele sabe te introduzir ao ambiente. Eu acho que ele sabe muito bem passar o que o ambiente passa para os personagens, para quem tá lendo também. O que mais que eu posso falar? Então, veio passar 2 semanas de férias em casa e ele tá lá na praia, normal, depois de surfar, porque ele surfa. Ele não tem, assim, nenhum grande hábito. Ele mora, né? Quando ele volta, ele vai pra casa do pai. E sempre só foi ele e o pai. E durante a infância foi bem complicado, porque o pai não sabia se comunicar. Vou explicar em que sentido, né? Ele se comunicava e tal, só que ele só sabe falar sobre moedas. Moedas é o grande hobby do pai dele, ele é um colecionador de moedas. E ele não sabe falar sobre outra coisa a não ser moedas. E durante a infância do John, isso foi meio que toda a construção da relação de pai e filho foram as moedas. Mas conforme o John foi crescendo, aquilo foi ficando cansativo, porque ele tentava falar sobre qualquer outra coisa, sobre, sei lá, como foi seu dia, e o pai respondia, tipo, foi bom. E logo em seguida ele já falava sobre moedas. O único jeito de ter realmente uma conversa, um diálogo longo com o pai era falando sobre moedas. Se ele tentasse falar sobre qualquer outra coisa, não tinha assunto. O negócio não fluía. E ele também foi ficando mais irritado com o pai, porque eles não eram, como o John descreve, eles não eram exatamente pobres. E tinha toda essa coleção de moedas que vale uma fortuna, se um dia eles quiserem vender. Eles vão provavelmente ser uma das pessoas mais ricas. E que mais? Então ele morava perto ali de um pessoal mais rico, uma área mais nobre. Ele estudou numa escola muito boa. E conforme ele foi crescendo, como toda criança, ele vai percebendo as diferenças, começa a se questionar, com tantas possibilidades, com tantas coisas que o pai poderia ter feito, que o pai poderia ter dado pra ele, com toda aquela coleção de moedas. O pai comprava a pior coisa do mundo, coisa mais barata que ele encontrasse. Eles viviam assim
num nível bem ali determinado de gastos, tudo era muito contadinho. E mesmo o John sabendo que não precisava ser assim, mas o pai dele fazia desse jeito porque todo o dinheiro, a maior parte do dinheiro, tinha que ser destinada à coleção de moedas. Então, isso foi deixando o John muito frustrado, tanto que ele virou um adolescente rebelde, virou um adulto rebelde também, até que um dia ele pensou: o que eu tô fazendo da minha vida? Eu preciso fazer alguma coisa. Sabe, eu reclamo do meu pai, mas eu também tô aqui morando na casa dele, me aproveitando da comida, do dinheiro, de tudo, e não tô fazendo nada. Então ele decidiu, né, fazer algo da vida dele e entrou pro exército. E nessa de entrar pro exército, ele amadureceu, mudou. Ele ainda... Ele fala que ele se arrepende do que ele fez, do jeito como ele tratava o pai dele. Mas naquela época era o que pra ele era o certo a se fazer, né? E agora que ele entende muita coisa, agora que ele já amadureceu, ele sabe que aquilo era errado e tal. Mas enfim. Voltando para John e Savannah. Enfim, John tá na praia, até que ele vê a Savannah. E a bolsa, a Savannah tá com uma amiga e mais dois caras. E a bolsa dela acaba caindo na água. Ninguém se oferece pra socorrer a bolsa. Quando ela está quase pulando na água pra pegar a bolsa, o John vai, pega a bolsa pra ela, até que eles conhecem e tal. E eu estou na parte que eles estão no segundo dia e eles já estão saindo, ele tá ensinando ela a surfar. Ela levou ele pra igreja, levou ele pra casa onde eles estão passando férias. Ela e um grupo de pessoas da faculdade estão passando férias ali, porque ela faz parte de uma instituição, uma organização que constrói casas para pessoas pobres. E ela conseguiu reunir esse grupo da faculdade para construir casas lá na cidade em que eles estão, que eu não me recordo o nome agora. Wilmington. Alguma coisa do tipo. E... Enfim, ela leva ele para conhecer esse projeto, onde eles estão e tal. E assim, a interação dos dois até agora é muito boa. Quando ela fala assim, né, a gente tá no segundo... Ou ele, se eu não me engano, a gente, né, tá no segundo dia. Gente, nossa, segundo dia só. Sabe aquela interação que parece que já faz muito tempo que os dois estão ali? Não parece que é só 2 dias. E eu acho que isso é sensacional, porque tem livros que não sabem fazer isso. Tem livros que você realmente se lembra. Mas, poxa, são só 2 dias. Tem livros que o casal já aparece extremamente apaixonado e trocando juras de amor, e a gente fala, mas gente, calma aí. É só o segundo dia, vocês se conheceram ontem. E com eles não é assim, com eles a coisa flui, você não sente, você se surpreende. Caramba, foram só 2 dias. E eu acho que é isso que dá ainda mais a proposta do livro, que faz o livro ser muito bom. Porque você realmente se joga no romance, você realmente percebe que eles têm uma química ali, que o negócio funciona. E hipoteticamente ele só tem 2 semanas. Depois ele volta pra Alemanha, e aí o que acontece? Eu já sei o que acontece, obviamente, mas eu vou aqui comentando com vocês. Mas por agora a interação dele com o pai é bem interessante de se ver. Apesar de eu sentir pena do pai dele muitas vezes enquanto ele contava os relatos da infância, eu acho que a gente precisa levar em conta que ele era uma criança que não entende, né? Não entendia porque que o pai era daquele jeito. E uma criança que
só tinha o pai como referência, e se você só tem uma pessoa como referência e essa referência não conversa, não fala absolutamente nada, fica um pouco complicado, né? E a interação dos dois, John e Savannah, é fantástica. Fantástica. Você realmente não percebe que só são 2 dias e você só vai. Você só vai, se joga e quando você veja, você já tá encantada com eles. É isso, eu vou continuar lendo e depois eu trago mais novidades. Cheguei na página 200, Luna resolveu que era hora de repousar. E na verdade já até passei da página 200, só que as 2 semanas de férias, de licença, né, do John acabaram. Ele voltou pra Alemanha e ele e Savannah fizeram as promessas deles de continuarem se falando e que teria só alguns meses pra eles se verem de novo e tal. Continuaram se comunicando por carta, muito fofo por sinal, por telefonema também. O John ligava pra ela às vezes, quando dava, né, quando tinha disponibilidade. E foi indo. De repente, John volta, uma nova licença. Savannah já terminou a faculdade, está dando aulas. E ele vai passar mais 2 semanas com ela e com o pai. E só que nessas 2 semanas que ele volta, ele já sente uma diferença. Porque as coisas não estão mais como eram antes. Não está tudo às mil maravilhas como foram as 2 primeiras semanas que eles se conheceram. E eu não vou contar mais muita coisa, porque acho que pode ser spoiler de quem nunca leu ou nunca viu o filme. Mas o que eu quero ressaltar aqui, nessa parte, é a construção de relacionamento, tanto dele com a Savannah, quanto dele com o pai. Eu acho que as 2 relações são, assim, bases fortíssimas da história e do livro. E é muito, muito legal ver como tudo se desenvolve. Tanto na relação do pai, quanto na relação dele com a Savannah. E eu acho que a relação dele com o pai, como as coisas vão progredindo, conforme ele vai entendendo melhor o pai dele, com a ajuda da Savannah. A Savannah tem um papel muito importante nisso, de como o relacionamento dele com o pai vai se desenvolver ao longo do livro. É muito mais bonito, eu acho que é até mais bonito do que o relacionamento dele com a Savannah. Embora seja um relacionamento, assim, legal de se ver, como eu falei no começo, é uma história que você não sente, quando você vê, você já tá envolvido com os dois. Então, é isso. Eu tô numa parte bem, bem crítica da história. E já tá acabando e eu não quero que acabe. Mas, enfim, eu não lembro o final. Eu descobri que eu não lembro o final. E então vai ser uma surpresa pra mim de novo. Mas eu não tô com boas esperanças pro final, não. Enfim, vamos ver no que vai dar. Voltei pra falar que terminei, querido John. Eu tô assim pensando ainda, matutando como é que eu vou explicar pra vocês. Porque assim, querido John, e acho que talvez possa ser livros de romances em geral, eles não têm assim diversos
diversas coisas acontecendo que podem ser um spoiler. Tem o começo da história, tem o meio da história, que acontece alguma coisa, e tem o fim da história. Né? Não é um livro de aventura que tem diversas coisas acontecendo em vários capítulos e mais de uma coisa pode acabar sendo um spoiler. Mas, enfim. Vamos lá, eu não lembro onde eu tinha parado. Tudo começou às Mil Maravilhas, como eu já falei, a gente realmente se envolve com os dois, a gente não vê ali o tempo passando. Quando vejo, acabou as 2 semanas, o John já tá na Alemanha e prestes a voltar também, porque eu acho que tem só mais um ano pra ele servir totalmente. Depois ele volta, definitivamente. Ele disse que ia largar o exército pra ficar com ela. Então, na verdade, eu acho que antes dessa data final ali, tem mais uma licença, que ele vem, passa um tempo com a... Isso mesmo. Ele tem uma licença, passa um tempo com a Savannah, só que ele já começa a sentir uma certa diferença, eles não estão... Tá começando a criar um espaço ali entre eles, sabe? E muito disso eles vão percebendo que é por conta da distância, por conta de não saber lidar com tudo isso. E vão se criando micro espaços que, apesar de serem micro e de terem sido resolvidos ali numa conversa até aquele momento, foram micro espaços e eles foram sentindo. E eu acho que aquilo só aumentou eu acho que aquilo deu uma certa insegurança. Saber que aqueles microespaços começaram a aparecer, eu acho que foi dando uma certa insegurança pros dois quando o John voltou pra Alemanha de novo. Porque acabaram as 2 semanas de licença dele. Quando ele voltou pra Alemanha, eles continuaram se comunicando por carta, por telefone. Só que aí faltavam, né? Os dois começaram assim a contar os dias e pra saída dele definitiva do exército, até que acontece o 11 de setembro de 2001. Um vulco-vulco nos Estados Unidos, e eles, apesar de estarem na Alemanha, eles eram o exército dos Estados Unidos, e eles não... O John ficou naquela, será que vão me mandar pra lá? O que vai acontecer? E todo mundo se comoveu. O exército todo ali, né, o pelotão dele todo, se comoveu e começou uma onda de pessoas que já estavam prestes a saírem do exército, a se realistarem. Uma dessas pessoas foi o John, porque pra ele achava muito injusto, no momento crítico deles, deixar todo o pessoal que ele passou anos da vida dele tentando, protegendo, tentando defender e lutando junto, deixar assim, tchau, tô indo, fica aí com a guerra que eu vou viver minha vida pacificamente. Eu achei muito compreensível, porque afinal, eles viram, eu não sei, né, nunca passei por essa situação, mas por toda a descrição do John, é uma família, né, gente? Você tá ali todo dia com aquelas mesmas pessoas, passando por situações horríveis, e um tentando defender o outro, um tentando sobreviver. E de repente acontece, né? Surge um atentado desse, surge um evento, parece uma palavra, né, meio festiva pra um negócio desse, mas enfim. Uma situação dessas e você vai largar todo mundo de mão? Não, né? Então, eu super entendi o John sobre ele se realistar. A Savannah também entendeu, ela deu apoio pra ele. E o John foi lá, eles foram enviados pro Iraque pra tentar combater o exército que eles foram designados pra combater. Enfim, nesse meio tempo, também no meio da guerra, o pai do John fica doente. E ele volta, ele tira uma licença lá emergencial por conta do pai,
volta, passa um tempo com o pai. Nessa parte, quase não é relatado sobre a Savannah, apesar de ele falar que a Savannah foi visitar ele e o pai no hospital e tal. Mas, assim, ela não aparece. Especificamente, ela não aparece no livro. E isso também já mostra mais um espacinho ali crescendo entre eles. Mas assim, ele tava no hospital, ele não podia largar o pai pra ficar com ela. E ela também não podia largar a vida dela pra ficar no hospital com o pai dele e com ele. Porque ela tava trabalhando, dando aulas na faculdade, fazendo, acho que até uma pós-graduação, não lembro. E, enfim, a vida dos dois estavam super apertadas e não era ali um momento realmente pra eles ficarem juntos. Ela foi por, né, porque ela conhecia o pai dele, porque era ele, enfim. Mas aí ele volta. E só que como ele se realistou, ele ainda teria acho que mais 2 anos no exército. Então eles ficariam vivendo ali de licenças de 2 semanas a cada, acho que 6 meses, não sei. E os espaços, micro espaços, acabaram virando grandes espaços. E aí as coisas começaram a se complicar. E eu vou parar por aqui, porque qualquer coisa a mais sobre esses espaços que eu falar pode acabar virando um spoiler. O que é importante disso, dessa história? Eu achei muito interessante o modo como o Nicholas criou a história dos dois, criou o relacionamento dos dois. Como eu disse, foi um relacionamento muito fácil, muito simples, que você já entra assim de cabeça junto com eles. Você não vê problema em eles estarem super apaixonados em apenas 2 semanas. Você nem lembra que se passaram só 2 semanas. Pra mim, pareceu que foram meses. De tão integrados que os dois estavam juntos. Eles funcionam muito bem. Apesar dos dois terem suas diferenças, a Savannah é um anjo de pessoa e o John é uma pessoa um humano completamente normal, com os defeitos e falhas, enfim. E muitos erros do passado. Mas os dois combinam muito bem, às vezes dão super certo. E só que vem os problemas, como sempre vem. E qual foi meu posicionamento sobre os problemas deles? Ai, Deus. Eu não lembrava o final. E eu não lembro muito bem, porque faz muito tempo que eu já li esse livro. Eu não lembro muito bem qual foi a minha reação sobre os problemas da primeira vez que eu li. Mas eu tenho quase certeza, porque livro de romance, eu sempre, geralmente sempre, acabo ficando do lado do homem. Porque eu sempre, por incrível que pareça, eu sempre acabo ficando do lado do homem. Porque eu acho que as mulheres são muito mal representadas do jeito que elas são mostradas ali no livro. Ela é sempre a louca psicopata, a neurótica e a garota que não sabe fazer nada sozinha. Pra mim é isso. De todos os livros de romance que eu li, a garota foi sempre assim. E ela sempre fazia drama por nada. Então eu sempre acabava indo pro lado do homem, eu sempre acabava defendendo o namorado e não a menina. Isso não aconteceu nesse livro. Provavelmente aconteceu da primeira vez que eu li, porque eu acabo sendo mais tendenciosa pro lado do cara. Mas relendo agora, eu acho que eu não consegui escolher um lado. Porque, apesar de eu não ter gostado do que a Savannah fez, apesar de eu achar que ela poderia ter feito diferente e que as coisas poderiam ter sido diferentes, é muito difícil, porque eu acho que qualquer coisinha, qualquer palavrinha a mais que eu falar, vocês já vão deduzir o que acontece no final. Eu me perco. Calma. Enfim,
apesar de eu não ter gostado do que aconteceu, do que ela fez, não do que aconteceu, assim, no geral, mas do que ela fez, daquela atitude, naquele momento que ela tomou, não é uma coisa assim que dá pra julgar, porque não foi exatamente... eu não fiquei de nenhum lado, eu fiquei dos dois lados, porque os dois apresentaram problemas e pontos de vistas que foram muito compreensíveis. Então, é isso. Queria que ela tivesse feito diferente. Queria que ela tivesse feito diferente. Mas eu acho que... eu acho que de tudo que aconteceu, eu acho que não foi um final ruim. Eu acho que ele soube também dar um final ali que fosse bom pra história. Eu acho que até um pouco... se a gente for pensar num contexto deles, assim, trazendo um pouco pra realidade, talvez fosse um pouco previsível. Não sei. Mas é um livro de romance extremamente válido. Como eu disse, você simplesmente vai, você não tá nem aí pras semanas que eles ficaram juntos, pro que tá acontecendo, e você só vai com eles e você não quer que aquilo acabe, porque eles realmente são fantásticos juntos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem, se vocês já leram, me contem o que vocês acharam dessa atitude da Savannah. E se vocês tomaram partido de alguém nessa história. E é isso, esse foi o primeiro livro da Maratona Nicholas Sparks. O próximo livro vai ser... deixa eu pegar aqui. Vai ser Um Amor para Recordar. Eu tô meio assim pra ler esse livro, porque foi o mais triste que eu li dele até agora. Ele é curtinho. Ele é bem curtinho. Então, eu provavelmente vou ler bem rápido e já passar pro outro. Mas vai ter vlog também. Mas é isso. Tô com medo de ler esse livro, porque eu lembro que eu fiquei muito assim, sabe? Olhando pro teto, sem saber o que fazer da vida. É o tipo de livro. Mas vamos lá, né? Maratona Nicholas Sparks. Até a próxima.